Eu quero abrir espaço aqui para o Campeonato Paulista, porque Palmeiras e Santos têm as melhores campanhas desse Paulistão até aqui. O Santos, num ano atípico, inédito na sua história, vai disputar uma Série B, mas está começando esse Campeonato Paulista colocando força e colocando torcedores também para acompanhá-lo. Na capital, bateu o recorde de público do Morumbi, é do Santos, não é do São Paulo. Mas me dá os números aí de Palmeiras e Santos para a gente comparar essas duas trajetórias. Eu esperava a força do Santos no Paulista, Pascoal, porque só tem essas duas competições. Mas eu não esperava isso aí que está na tela, essa proximidade toda com o Palmeiras, que todos nós aqui colocamos como um grande favorito no início da competição. O Santos se aproxima? Como disse o Carille, ele achava que o time era bom, que ele tinha montado um time bom, mas o encaixe aconteceu muito rápido, né? Quando as coisas funcionam bem, quando o jogador começa a atuar e os caras já conseguem perceber o jeito de um companheiro, como ele gosta de receber a bola, como é que funciona. Poxa, esse João Schmidt chegou no time do Santos, então, parece que ele joga no Santos, ele começou no São Paulo, não começou no Santos. Ele nem foi pro Japão, ele só jogou no Santos. Impressionante que ele está jogando no Santos, né? O meio-campo do Santos funciona, o Otero, né? Eu sempre digo o seguinte, o Otero, todo o início de campeonato dele, no Corinthians, no Atlético Mineiro, agora no Santos, ele faz um início espetacular. Depois tem uma queda de rendimento, né? Já aconteceu isso, a gente já viu isso. Mas ele está na fase do legal, na fase de estar jogando bem. Então, o Santos consegue equilibrar as situações. A diferença entre eles é que o Palmeiras tem um jogo a menos e esse jogo vai ser disputado amanhã contra a Portuguesa no Canindé. O São Paulo tem um jogo a menos, vai ser disputado lá em Brasília contra a Internacional de Limeira, né? Então, o São Paulo ainda pensando na classificação, o Palmeiras já classificado. A luta do Palmeiras é ser o melhor do campeonato para ter vantagens nas outras fases. Porque no Campeonato Paulista, a pontuação continua contando. Depois de terminada essa primeira fase, a vitória na outra fase continua pontuando, porque só vai ter a final que serão 2 jogos, né? Porque o resto é tudo um jogo só, né? Nessas outras fases é jogo único. Então esses pontos serão somados. Agora, o Santos conseguiu encaixar a coisa muito rápido. É difícil isso acontecer no futebol. Não é tão simples assim. E o Carille conseguiu dar essa conotação para o time do Santos. O Palmeiras é mais ou menos aquilo que a gente já sabe. Sim. Por exemplo, vai jogar contra a Portuguesa, o treinador já disse que vai dar minutos pro Lázaro, porque o Lázaro jogou. Ele entrou no último jogo, se ele jogou 5 minutos, foi muita coisa. Se ele pegou na bola, eu estava aqui pensando quantas vezes ele pegou na bola. O Palmeiras está vivendo um novo momento, um momento de ter 2 volantes, 2 meias, né? Sim. Porque o Zé Rafael está colocado como meia pela esquerda e ele está com alguma dificuldade para executar esse trabalho, porque o Rafael Veiga está fazendo meia pelo lado direito. Então o Palmeiras está se encaixando. O Santos não. O Santos já parece que está tudo redondinho. Às vezes não é nem tão legal, está tão redondinho nessa fase do campeonato. Né? Às vezes é legal você arrumar o time, chegar na parte final dá aquela enganada, com o time já arredondado, mas está fazendo esse papel. Quando teve o confronto entre eles, o Palmeiras venceu, foi o último jogo do Allianz, né? Que estava o gramado em pedição de miséria, aquilo estava como dizem em Lisboa, um terroire, e aí o pessoal conseguiu, agora está reformando lá para ficar melhor. Mas o Palmeiras tem. Se você pegar o Palmeiras é aquele time mais confiável. Ah, sim. O Santos está chegando. São situações muito diferentes, né, Tetra? Assim, o Palmeiras está usando para fazer modificações numa coisa que já está estruturada. O Santos está se montando para uma disputa de Série B. Assim, e aí a gente olha essas campanhas parecidas. Eu não sei, eu fico pensando, será que dá para igualar? O favoritismo, para mim, continua sendo do Palmeiras, com respeito à campanha que o Santos está fazendo e ao trabalho do Carille. Mas, assim, dá para igualar esse favoritismo? Dá para igualar essa força na vontade que o Santos está de embalar para a Série B? Sim. Igualar não, né? Igualar não. Palmeiras ainda é o time a ser batido. Inclusive, né, o Santos no campeonato, ele dos 3 clássicos, ele vence do São Paulo e vence do Corinthians, mas perde para o Palmeiras. É justamente esse embate. Foi mais lá no início, quando confrontaram, o Palmeiras ganhou, mando de campo do Palmeiras. Mas é de se elogiar e muito o trabalho do Carille e do Santos e da diretoria, que em silêncio
sem ficar fazendo muito oba-oba, antes de dar entrevista, agir, né? Contratar com o trabalho do treinador, estou falando isso diretamente para o Corinthians, que está numa situação complicada. A diretoria do Corinthians foi muito mais para as mídias, falar, e não arrumou o time. Teve que demitir o treinador e trazer um outro no meio do caminho. Sim. O Santos, né, trouxe um treinador que quis vir, porque ele ainda tinha contrato lá, agora que foi resolvido o problema, mas o Carille quis vir para o Santos, acreditou no projeto do Marcelo, do presidente, monta um grupo que muita gente ficou com desconfiança, pô, o Gil, o torcedor do Corinthians hoje está falando, pô, o Gil tá fazendo falta aqui, hein? Porque tá bem no Santos, tá ajudando. Pô, William Bigode, não, já deu, não sei o que, tá com esse problema aí, na justiça, com companheiros de profissão, o cara tá lá, entra, faz gol, né? Trouxe o Pituca de volta, né, para casa, o cara com o Schmidt aí faz uma dupla ali de volante maravilhosa, arrumado, Guilherme pelo lado esquerdo jogando bem, e olha que saiu o Soteldo, saiu jogadores, né, que eram importantes, mas na minha visão, o Santos está com um time melhor do que ele estava jogando na Série A do Brasileiro. Pelo menos de estrutura de organização e dos jogadores entendendo o que tem que fazer. Então o Santos pode sonhar sim com a conquista de Campeonato Paulista, mesmo com, para mim, o favoritismo do Palmeiras. Faz uma campanha espetacular. E outra, hein? Os times, olhando para os grupos do Campeonato Paulista, para entregar para o Fábio Luciano, ô Fábio, capita, eu olhando os grupos, o grupo do Santos, eu acho que é o mais fraco não vou falar, tem de respeito, mas assim, os times que estão disputando com o Santos a vaga... Sim, a vaga. E ele não joga contra esses times. Ele enfrenta... Quem joga contra os times do grupo dele são os caras do outro grupo. Exatamente. Então, teoricamente, ele está pegando até jogos mais piores. Difíceis. Então, a campanha do Santos é maravilhosa. É Santos, Portuguesa, Ituano e Santo André, capitão. Sim. É isso, Dani. O que o Zinho está falando é que o Santos, por ter uma chave mais tranquila, ele enfrenta adversários mais complicados. Dani, eu acho que assim, com relação a essa possibilidade, né, do Santos chegar a uma decisão, isso o campo vai mostrar. Mas eu acho que o ambiente do dia a dia, eu acho que o Carille está construindo para isso, sabe? Assim, é lógico, você olha para o Palmeiras, né, você olha se o São Paulo se classificar, o Red Bull Bragantino, que também é uma força, né, os jogos que complicam um pouco mais. Mas eu acho que o ambiente construído é de busca de título. Sim. O que chama atenção, Dani, é a retomada da instituição na questão esportiva muito rápida, né? Então, assim, o Santos sofre um baque no final do ano com a Série B, né? Histórica, enfim, o primeiro rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro, e o time rapidamente consegue se reestruturar com jogadores, com treinadores e também com resultados, né? Você viu, a gente fala muito do Botafogo. O Botafogo perdeu um título, então não foi rebaixado, ele perdeu a chance de ser campeão, e parece que essa reconstrução esportiva está demorando para ser feita, né? Existe um baque psicológico, as coisas não funcionam, as coisas não andam, mudança de treinador, os jogadores não conseguem ter um rendimento esperado. O Santos não, o Santos caiu, que o rebaixamento é um baque muito maior do que um time que está brigando pelo título e acaba perdendo, porque isso tem um reflexo gigantesco na temporada como um todo, mas é um time que absorveu isso e vem entregando muito no Campeonato Paulista. A maior prova disso, né, o Pascoalzinho já falou, o Morumbi com 50 mil torcedores, nessa conexão sendo criada novamente com o torcedor do Santos, o time conseguindo entregar dentro de campo. Então é bacana, assim. Eu acho que a gente que é apaixonado por futebol e viu o Santos quase ser rebaixado em algumas temporadas no Campeonato Paulista, seguidas, sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. E hoje, né, após a tragédia, sendo hoje o Santos é o primeiro colocado, né, o que tem mais pontos no Campeonato Paulista, eu acho que é um cenário interessante, bacana, de confiança para essa construção que é a caminhada do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B, para conseguir o seu retorno aí à divisão de elite. Estou vendo daqui a pouco a gente fazendo aquele debate nunca antes feito aqui em São Paulo, se o Santos deveria jogar mais na capital, mas vamos deixar isso para a Série B do Santos, que vem daqui a pouco. O capitão falou em Botafogo. Mas o Palmeiras saiu em defesa
defesa do seu treinador e escreveu em nota oficial: é lastimável que tenhamos de nos manifestar novamente contra declarações levianas e de cunho xenófobo endereçadas ao técnico Abel Ferreira. No Palmeiras, desde 2020, Abel nunca agrediu qualquer outro profissional e sempre se empenhou em contribuir com o futebol brasileiro. Repudiamos veementemente as afirmações irresponsáveis e preconceituosas feitas pelo ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, cuja conduta foi incompatível com a importância do cargo que outrora ocupou, bem como o momento de extrema violência que vivemos no futebol e no mundo. Palavras agressivas e insensatas não ajudam a melhorar o nosso futebol e a nossa sociedade. Então, termina aí a nota oficial do Palmeiras defendendo o seu treinador. Daqui a pouquinho, então, como eu falei, a gente coloca também a fala do Mário Gobi, completamente sem filtro, falando sobre o Tite também, tá? André Kfouri, fica à vontade, então, para falar sobre o que pensa o Mário Gobi e a resposta do Palmeiras. Marcela, vamos lá, o que eu achei mais valioso do material que a gente acabou de ver é uma questão que eu venho comentando há algum tempo aqui, que é essa visão de que o Abel, por não ser brasileiro, não pode criticar as coisas do futebol aqui no Brasil. Sim. Eu discordo assim, totalmente do que o Gobi disse a respeito disso. O resto que ele fala sobre o Abel, você pode concordar ou discordar, ele generaliza, da maneira como ele fala, o Abel é sempre essa pessoa agressiva, violenta, explosiva, mal educada com os outros, e isso não é verdade. Nas vezes em que o Abel passou um pouco do ponto em entrevistas coletivas, aqui nesse programa, no Linha de Passe e nos outros programas aqui da nossa casa, essas abordagens foram sempre criticadas quando mereceram. Então, ninguém fala nada, ninguém faz nada. Talvez o Gobi esteja se referindo à Federação Paulista, no caso dos jogos do Campeonato Estadual, à CBF. Talvez ele esteja mencionando a necessidade do Abel ser punido com mais severidade. Ele toma cartão o tempo todo. Então, assim, esse tipo de coisa também não acho que cabe. Agora, criticar o Abel por fazer constantemente uma leitura negativa de muitos defeitos que o nosso calendário, o nosso futebol em geral tem aqui no Brasil, eu acho errado. O fato do Abel ter vindo trabalhar aqui não o torna um cúmplice dos problemas do futebol brasileiro. E eu acho que ele deve continuar apontando o seu dedo para as coisas que ele considera equivocadas. Quando a gente concordar, a gente vai dizer que concorda. Quando a gente discordar, a gente vai dizer, olha, com relação a esse ponto, a nossa opinião é outra. No mais, a nota do Palmeiras, eu nem sei se o Abel precisava ser defendido de alguma coisa, porque aí há uma tréplica e depois outra nota, esse tipo de coisa vira uma novela, eu não acho que é por aí. Pois é, a fala do Gobi, ela vem com uma raiva, um ódio assim gratuito, né, de uma hora para outra, e eu até pensei assim, mas será que ele está com inveja de tudo que aconteceu com o Palmeiras nos últimos anos e o Abel é o responsável por isso? E você achou que existia um cunho xenófobo também nas falas do Gobi, Bira? Tem. Quando ele vem com esse papo de se ele não gosta daqui por causa disso ou daquilo, vai embora, ele tá falando que ele, por ser um estrangeiro, não tem direito a ficar aqui no Brasil, tendo críticas a fazer ao Brasil. E o Abel tem muitas críticas e, olha, várias dessas críticas, eu já vi, das críticas que o Abel faz, são pertinentes, e eu já vi vários treinadores nascidos muito bem dentro do Brasil fazendo essas críticas. O Tele Santana, ele criticava tudo que ele podia sobre a organização do futebol brasileiro, sobre os gramados do futebol brasileiro. Na época do Tele, o gramado era pior do que hoje, inclusive os gramados eram piores do que hoje. Sim. E o Tele não parava de falar nisso. O Tele até falava, olhava o gramado do CT de São Paulo, ele ficava verificando. O Tele falava de calendário. E isso, estou falando do Tele, para pegar uma grande figura do futebol brasileiro, mas várias outras já falaram também, já criticaram o calendário, já fizeram as críticas que o Abel fez. E o fato do Abel ser estrangeiro não lhe tira o direito de falar. Ele tem o direito, até porque ele é um agente que trabalha no futebol brasileiro, e mesmo se não trabalhasse, se fosse um observador, ele também teria esse direito. Até porque as observações são pertinentes, mas de qualquer forma ele teria esse direito. E no final das contas, o Abel também já mostrou várias vezes o quanto ele tem de carinho pelo futebol brasileiro. Inclusive na coletiva do último jogo, do jogo mais recente, ele até menciona
sobre as grandes coisas, as coisas maravilhosas do futebol brasileiro. Ele faz alguma crítica também, mas ele fala... tem entrevista dele para a TV portuguesa, quem quiser ver, ele até fala que o Campeonato Brasileiro é como se fosse uma Champions League de 38 rodadas, porque são todos grandes clubes jogando. Grandes clubes de todo lugar se juntam. E daí ele até faz uma analogia com a Champions League. Tem essa entrevista, quem quiser vai lá, procura. Você acha essa entrevista na internet. O Abel, quando o Abel terminou a primeira temporada dele no Brasil, ele foi ficar uns 15 dias lá em Portugal, lá em Penafiel. Ele deu entrevista para todo mundo, 1 hora, bem-humorado, falando. Muitas das críticas que ele faz ao futebol brasileiro, ele fez no livro dele e como sugestão. E ele claramente apresenta como uma sugestão. E ele deixando aquilo porque ele falou, eu quero deixar alguma coisa para ver se minha passagem aqui de alguma forma ajuda a melhorar. Então, assim, eu acho que o Mário Gobi, quando ele fala aquilo que ele falou, do jeito que ele falou, ainda mais sendo um ex-dirigente de um rival, para mim, no final das contas, ele denota tão incômodo com o que o Abel tem feito de positivo, na verdade, é que é de positivo para um rival do time dele. Sim. E sobre a nota do Palmeiras, a única coisa que eu discordo da nota é o fato dela existir. Porque eu acho que o Palmeiras não precisava. Se o Mário Gobi ainda fosse o presidente do Corinthians, ou se ele fosse um presidente do conselho, ele tivesse um cargo no Corinthians, daí por uma questão institucional você se posiciona, porque alguém com uma figura, com um cargo num outro clube, sendo rival ou não, criticou fortemente um profissional seu. O Mário Gobi nem isso é hoje. Então, acho que o Palmeiras não precisava nem ter feito a nota. Mas já que fez, acho que eu concordo com o que a nota fala. Acho que o Mário Gobi realmente perdeu uma oportunidade ali de falar algo que acrescentasse mais ao futebol brasileiro. Já que ele quer tanto que se acrescente mais ao futebol brasileiro, ele também perdeu a oportunidade de acrescentar mais. Breno Lopes, atacante do Palmeiras, retornou à equipe titular após 2 partidas no banco de reservas. A sua entrada contra o Mirassol, aos 38 minutos do segundo tempo, resultou em um gol crucial, contribuindo para a vitória do Palmeiras por 3-1.